Como entender o livro de Deuteronômio? É sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Prazer, eu sou Rafael Justino, a sua presença para mim é sinal de prestígio e pretendo retribuir esse prestígio com palavra de Deus e conteúdo para edificar a sua vida e o seu ministério. Por aqui compartilhamos conteúdos a respeito de teologia, esboços bíblicos e pregações. Eu compreendo que para se pregar bem, o pregador deve conhecer os livros bíblicos e para isso estou deixando a minha parcela de contribuição fazendo um comentário objetivo sobre os livros bíblicos. Já falamos sobre os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e hoje, nessa ocasião, falaremos sobre o livro de Deuteronômio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você é convidado a inscrever-se em nosso canal. Não perca a oportunidade de deixar os seus comentários registrados abaixo desse vídeo para melhor interagirmos. Sem perca de tempo, vamos ao livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio ele foi escrito por Moisés, portanto Moisés ele é o autor. O título, Segunda Lei, recebe esse nome porque registra a repetição dos 10 mandamentos, palavra-chave, obediência. E a mensagem principal deste livro, o verdadeiro motivo para se andar em obediência e a necessidade da obediência. O texto-chave, capítulo 5, versículo 29, e o capítulo 10, do verso 12 ao 22. O livro de Deuteronômio é muito interessante porque neste livro nós temos a repetição da lei para aqueles que haveriam de herdar a terra da promessa. Então nós temos uma reflexão, uma repetição dos mandamentos para aquela nova geração. O livro de Deuteronômio, eles são divididos da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós temos a retrospectiva da história de Israel no deserto. Em segundo lugar, nós temos a repetição da lei com diversas exortações. Em terceiro lugar, as orientações e avisos indispensáveis para aquele povo. Em quarto lugar, temos o resumo sobre o futuro de Israel e a aliança constituída. Em quinto lugar, temos os conselhos que são dados aos sacerdotes e levitas. Em sexto lugar, nós temos o Cântico de Moisés. Nós temos a bênção e as orientações finais daquele líder. E por fim, em sétimo lugar, nós temos o registro da morte de Moisés. O livro de Deuteronômio nos chama a atenção porque neste livro nós temos o primeiro registro, a primeira referência da expressão filhos de Belial, registrado ali no capítulo de número 13. O livro de Deuteronômio também registra pela primeira vez aquela sentença que culminará como o instrumento utilizado para a morte de Cristo, que é o instrumento de cruz, o madeiro. Esta referência aparece pela primeira vez na Bíblia, em Deuteronômio. Você pode conferir o capítulo de número 21, nós temos essa informação. É nesse livro que temos as expressões e as porções bíblicas que são utilizadas por Jesus Cristo no capítulo 4 de Mateus, quando ele é tentado por Satanás no deserto e usando a palavra de Deus, ele prevalece. Portanto, o livro de Deuteronômio ele tem um peso e uma importância muito relevante. O livro de Deuteronômio apresenta o cuidado e a responsabilidade de Moisés em ensinar os homens e o povo da nova geração, ensinar o caminho e a importância de andar em obediência. Ele traz a lembrança dos acontecimentos anteriores e as consequências do pecado, bem como a reapresentação das leis estabelecidas, que são os mandamentos de Deus. Deuteronômio ainda, sob um olhar panorâmico, ele revelará o caráter histórico, legislativo e profético. Portanto, não resta dúvida que é um livro que marca a história de Israel, pois temos ali a morte de Moisés sendo registrada, nós temos a figura do próprio Moisés fazendo uma revisão dos mandamentos de Deus ao povo, os conselhos finais desse homem de Deus, o estabelecimento da bênção e a ênfase aplicada para a questão de obediência. Meus irmãos,
O livro de Deuteronômio é o quinto livro escrito por Moisés. E quando pegamos a coleção de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nós temos a primeira seção bíblica, que é chamada de Pentateuco, os primeiros livros escritos por Moisés. Nós temos neste conjunto de livros uma reunião de leis e de normas que são estabelecidas pelo próprio Deus para a manutenção, para o desenvolvimento e para o progresso daquele povo. Veja, a lei, do ponto de vista jurídico, nada mais é do que um conjunto de normas e regras que servem para disciplinar, orientar e organizar uma sociedade. Toda lei ela tem o objetivo natural de estabelecer ordem. E uma vez que a ordem ela é estabelecida, essa ordem gerará progresso, desenvolvimento, resultados positivos dentro de um corpo social. Então, quando olhamos sob este olhar para os livros escritos por Moisés, o Pentateuco, nós temos essa reflexão de que, na verdade, quando Deus dá ordens e estabelece leis para aquele povo, nós temos a percepção de que Deus sempre olhou para aquele povo com um olhar de cuidado, e essa lei ela tem o caráter de gerar ordem, de estabelecer padrões e princípios, e essas ordens, esses padrões e princípios irão culminar num progresso extraordinário, num desenvolvimento extraordinário. Como vimos no decorrer destes vídeos que foram gravados, nós observamos Deus estabelecendo leis e ordens de caráter pessoal, higiênico, de caráter social, ou seja, a ordem estava sendo estabelecida para aquele povo conviver em sociedade, honrando uns aos outros, respeitando uns aos outros e respeitando o próprio Deus, a lei de Deus. Então, por meio dessas leis e dessas ordens, nós temos ali também uma implementação da cultura, dos padrões sociais e comportamentais. E tudo isso veio culminar na glorificação do nome do Senhor, porque em todos esses aspectos, o cuidado, a responsabilidade e o compromisso de Deus em todo o tempo estava sendo colocado de uma maneira palpável para aquele povo. Pois bem, meus irmãos, ficaremos por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha servido de edificação e de crescimento para a sua vida e para o seu ministério. E como eu disse no início do vídeo, para se pregar bem, o pregador ele deve conhecer os livros bíblicos, ele deve conhecer a palavra de Deus. E esses vídeos têm o objetivo de justamente gerar este valor e contribuir com o seu desenvolvimento pessoal e ministerial. E se você deseja conhecer um pouco mais dos livros bíblicos e da palavra de Deus de uma forma totalmente organizada, segura e pontual, eu quero apresentar a você o meu e-book Pregação de Presente, onde eu estabeleço uma visão introdutória dos livros bíblicos e de uma forma muito simples, leve, objetiva, eu falo dos livros bíblicos. Eu tenho certeza que esse material será uma bênção e te ajudará no desenvolvimento das suas pregações, dos seus sermões e dos seus esboços bíblicos. Você não pede por conferir. E o melhor de tudo é que você que vai escolher quanto você vai pagar. É isso mesmo. O link estará aqui na descrição abaixo e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida e para o seu ministério. Meus irmãos, ficaremos por aqui. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, pois iremos postar vídeos e conteúdos de caráter bíblico, teológico, falaremos sobre pregações e eu tenho certeza que tudo isso será uma ferramenta para crescimento, para o seu aprendizado e para a glorificação do nome do Senhor. Eu desejo que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.